E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudade do canal? Eu também. Cara, decidi voltar. Tô aqui com essa cara de bunda? Sim. Mas eu vou tomar um banho agora e depois eu venho bater um papo melhor com vocês. Que hoje eu tenho que estudar um pouco. E depois eu vou jogar pickleball e ao longo desse vídeo, eu vou atualizando vocês de como está a minha vida e tudo que aconteceu até então. Gente, a luz é a que tem, é a da casa mesmo. Tá um pouquinho contra a luz, sim, mas é que ali não tem onde apoiar. Mas enfim. Temos muitas atualizações pra fazer nesse canal. Faz muito tempo que eu não posto um vídeo aqui. E os últimos que eu postei também foi por postar sem intenção 100% de voltar. Foi mais uma sensação de tipo, eu devia estar postando alguma coisa. E não do tipo, eu quero de fato estar postando alguma coisa. Então, agora eu quero de fato estar postando alguma coisa e engrenar de novo esse canal, voltar a postar bastante coisa aqui, tipo, a rotina mesmo. E assim, eu tô com muito mais tempo livre neste momento, agora, na minha vida. Vocês já vão entender. Mas vamos rebobinar a fita, né? Vamos voltar lá no começo. Nossa, me entreguei minha idade muito aqui. Vamos voltar onde a gente parou. Eu não sei exatamente onde a gente parou. Eu não olhei, não parei pra olhar o canal, assim, tipo, qual foi a última coisa que eu falei no último vídeo, mas vamos rebobinar. A maioria das pessoas me conhecem pelos vídeos de estudos, né? Da época de cursinho, que eu tinha parceria com o cursinho e tudo mais. Eu postava minha rotina de estudos, indo pra lá, tipo, 5 horas da manhã. E, cara, muita coisa mudou nessa vida. Na época eu queria fazer medicina. Deixa eu tomar um gole do meu café. Na época eu queria fazer medicina. E aí o que aconteceu é que veio a pandemia e desandamos no meio desse caminho. Acho que tem até vídeo explicando tudo o que aconteceu. Só que um belo dia eu acordei e não queria mais fazer medicina. Sei lá, as coisas pararam de fazer sentido, não sei o que aconteceu na minha cabeça, isso só não era aquilo mesmo. E até hoje não sei ainda se seria. Gente, eu tô numa fase muito cheia de dúvidas na minha vida, então relevem, tá? Outro ponto. Tá, eu desisti, entre aspas, da medicina. Veio a pandemia, fiquei confusa, não sabia o que ia fazer da vida, tal. Entrei em cinema em 2021, Cinema UFSC. Inclusive, estou cursando até hoje. Já era para terminado? Sim. Porém, no meio da faculdade de cinema, eu consegui bolsa numa faculdade particular, EAD mesmo, de nutrição, que eu comecei a fazer por puro hobby, porque eu estava entediada da faculdade de cinema. Eu tava, tipo, achando muito chato só estudar coisas de humanas. E, pra quem sabe, eu amo muito coisas relacionadas com o corpo humano, saúde e tudo mais. E naquela época, eu tinha. Foi bem logo assim que começou a reabrir os lugares, a gente poder ir pra fora. E durante a pandemia, eu comecei a me exercitar muito dentro de casa. Eu comecei a cuidar um pouco mais da minha saúde, porque bateu aquele medinho, sabe? Tipo, né? Será que eu tenho saúde suficiente caso eu pegue esse negócio? Então, bateu um desespero, eu comecei a cuidar mais da minha saúde, comecei a frequentar academia e comecei a gostar de alimentação saudável, de esportes e tudo mais. E nesse meio veio a vontade de fazer nutrição. Na verdade, eu tava um dia assim pesquisando cursos, fuxicando lá e eu vi assim: quem tem mais de 720 no Enem tem bolsa 100% nessa faculdade. Eu falei, vamos ver os cursos que tem aqui, vou começar alguma coisa por puro hobby, só pra eu estudar algo diferente do que eu tô estudando no momento. Aí eu entrei em nutrição, fui lá, me matriculei. Eu me matriculei no maior medo, não sabia se eu tava fazendo a coisa certa. Me matriculei, comecei, tava achando as aulas meio fracas. É uma faculdade EAD, então assim, gente, faculdade EAD depende 100%, 100% não, digamos 90% é o aluno e 10% são os tutores, porque não são professores, é um outro método de aula, de ensino, então é muito diferente. E aí, como eu já estava acostumada com cursinho e eu mesma me virar a estudar, eu curti, sabe? E aí eu ia lá, eu estudava, fazia as provas, as matérias que eu achava meio... Aí eu só enrolava e tirava nota ok. Mas eu sempre tirei notas boas, tipo, tinha notas bem acima da média. E aí, tava fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, trabalhando como atriz, curtindo a vida, doidada e tudo mais. Aí, em 2022, eu conheci o meu atual noivo, que a gente começou a namorar. E eu ainda continuei fazendo as duas faculdades. Só que chegou na faculdade de nutrição, por eu ser bolsista,
eu não poderia adiar nenhuma matéria. Eu teria que fazer as matérias na ordem, eu teria que tirar notas bem acima da média, né? Não poderia reprovar em nenhuma matéria. Então, quando chegou na época dos estágios, que são 1 ano e meio antes de finalizar a faculdade, tem os estágios. E aí eu tinha que assistir às aulas, ter estágios tipo 6 horas do meu dia. E para quem não sabe, a faculdade de cinema da UFSC funciona da seguinte forma: as aulas são integral, mas na verdade você tem às vezes aula de manhã, às vezes aula à tarde, e isso não me permitia fazer esses estágios. E o que aconteceu é que eu tive que trancar a faculdade de cinema para poder finalizar a de nutrição. Embora eu tivesse começado antes a de cinema, eu teria que fazer isso, porque senão não ia dar certo. E a ideia era terminar a de nutrição, voltar para o cinema e finalizar, porque faltaria bem pouco. Aí o que aconteceu foi que eu me formei em nutrição. Gente, muita coisa aconteceu. Eu me formei em nutrição final do ano agora, fiz a formatura início do ano agora, inclusive se quiserem ver as fotos estão lá no Instagram. E voltei pro cinema nesse semestre. Mas eu não tava me encontrando mais lá. Tipo assim, faltam pouquíssimas matérias, inclusive umas matérias bem chatas faltam. E por eu ter entrado na pandemia, teve matérias que foram ficando para trás, que a gente não teve no período que era para ter tido, porque alguns professores não quiseram dar aulas online. E aí, cara, eu não tava mais me encontrando lá dentro daquele curso. Ir para lá estava sendo uma tortura. Eu juro por Deus, eu tinha que ficar 2 horas no ônibus para ir, 2 horas para voltar. Toda vez que eu ia para lá era muito gasto. Era tipo assim, era lanche, era ônibus. Aí, às vezes, não era um lanche, né? Porque eu tinha que sair daqui. Se a aula era de tarde, eu tinha que sair meio-dia para chegar às 2 da tarde lá. Aí eu chegava já com fome, porque eu almocei cedo, né? Aí, às vezes, eu comia alguma coisa antes da aula, ou assim começava a aula. E aí tinha lanche às 4, tipo, aí eu comia às 4, e na hora de ir embora, às 6 horas, eu tinha que comer alguma coisa, porque eu ia chegar aqui só 8 e pouco, 9 horas. Então, tava puxado. E mas não é um puxado, sabe quando tu tá difícil, mas tá legal, tá valendo a pena? Não tava. E aí eu só parei de ir. Eu não podia mais trancar, já acabei com meus créditos de trancamento, né? E aí eu decidi que eu ia rodar por falta, porque eu não tem, né? Se eu rodar, eu rodei, eu vou ter que fazer de novo. E aí eu tenho o próximo semestre ainda pra me decidir se eu vou voltar ou não. Só que eu juro por Deus que eu não tô afim de voltar pra lá. Eu não sei se são as pessoas, o curso. Eu não preciso do diploma em si para atuar no cinema, sabe? Eu preciso de ser boa no que eu faço e ter indicações e contatos. Isso a gente conseguiu fazer durante o curso e eu conheço muitas pessoas e eu tenho atualmente trabalhado como atriz também em alguns comerciais e isso tem sido muito legal porque eu tenho trabalhado como atriz. Resumindo, eu continuei o cinema, entrei em nutrição, me formei em nutrição, fiquei noiva, inclusive foi muito legal, a gente foi passear de balão em Praia Grande, aqui em Santa Catarina, e ele me pediu em noivado lá em cima no voo do balão. E ano passado eu me mudei, como vocês podem ver, o cenário mudou. Eu me mudei, a gente decidiu morar juntos. Estamos morando aqui vai fazer 1 ano agora em agosto. Então, ano passado a gente se mudou pra cá. Cara, eu tô deixando espaço aqui porque eu vou botar foto pra vocês irem acompanhando, né? O resumo aqui. Entrei em nutrição, me formei em nutrição, não finalizei o cinema ainda, eu não sei se vou finalizar. Fiquei noiva, me mudei, tô trabalhando como atriz em comerciais e também, né, como personagem e tudo mais. E também estou atuando como nutricionista, porque eu me formei, eu abri meu consultório, vou deixar umas fotinhos para vocês, abri meu consultório aqui em Capoeiras, Florianópolis, e estou trabalhando em várias áreas. E, cara, tô passando um momento da minha vida que eu tô assim, tô no início da carreira, então eu não tenho muitos pacientes ainda. Eu confesso que isso dá um aperto no peito de dizer, mas eu não tenho muitos pacientes ainda. E eu tô trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo. Então, como eu tenho algumas habilidades cinematográficas e de edição de vídeo, às vezes eu faço uns vídeos, vídeos de Reels, assim, social media, sabe, para algumas empresas, para algumas pessoas. Não é algo que eu tenho divulgado, mas eu tenho feito. Eu tenho trabalhado como nutricionista e eu tenho trabalhado como atriz. Então, eu tenho feito essas coisas e às vezes surge algum outro trabalho freelancer aí que eu saiba fazer, eu faço também. Então, a minha vida tá meio assim.
Eu continuo fazendo academia, mas ultimamente eu não tenho tido tanto ânimo pra ir, mas eu gosto. E eu estou jogando pickleball agora. É um esporte que veio dos Estados Unidos pra cá. E como meu noivo começou a trabalhar numa arena de esportes que tem esse esporte, eu descobri o esporte e eu simplesmente amei. Eu estou viciada, eu estou começando e eu quero melhorar muito nesse esporte. Eu ainda não tenho uma raquete própria, eu uso a raquete da arena. E às vezes eu pego emprestada de alguém quando eu tenho alguma liga, um campeonatinho assim. Então, porque as raquetes são bem caras. E a gente não tá com muita grana no momento, porque o Gabriel tá com um trabalho fixo e eu estou com frizz. Então, tipo, como ainda não tô com paciente 100%, eu tive alguns gastos com o consultório. Eu também fui no Arnold, o festival, né, que teve em São Paulo, gastei uma grana. Então a gente tá meio um pouquinho apertado, mas assim, a vida tá em construção, sabe? Eu sinto isso. Eu sinto que a vida tá em construção e a gente tem muito pra construir. E eu quero que vocês acompanhem tudo isso. Falei demais, falei pra caramba. Vou terminar esse café. E, eu falei que ia estudar, né? Não falei nada pra vocês. Assim, como nutricionista, eu continuo me atualizando, mas eu ainda tô sem dinheiro pra pagar uma pós. Esse final de semana eu vou ter um curso de leitura de exames e suplementação, porque eu acho essencial. Eu sei muito básico, a faculdade ensina muito básico e eu queria aprofundar mais nessa parte. Eu ainda não decidi qual área eu vou focar. Eu gosto muito de saúde da mulher, mas eu também gosto de esporte, mas também gosto de criança. Então eu ainda não decidi, sabe? E eu gosto muito da parte neurológica também, que envolve desempenho nos estudos. E eu acho que tem tudo a ver comigo, porque eu sempre gostei muito de estudar. E esse é um tema que a gente gosta de falar por aqui, né? Outro ponto que eu vou estudar é para concursos. Eu já fiz um concurso, inclusive eu fiquei em 22 no concurso do estado. Tem 4 anos para eles chamarem, então provavelmente eles vão me chamar, que é para hospitalar. Eu preciso estudar mais sobre isso, porque eu sei o básico também, é uma área que eu não me aprofundei. E a gente não se aprofunda em nada. Na verdade, a faculdade é isso, né? Talvez eu tenha muitos ensinamentos sobre faculdades pra galera que tá entrando agora. Eu tive 2 experiências, uma numa federal e uma numa particular, que eu posso explicar um pouco e de vez em quando soltar algumas coisas aqui, que é a faculdade vai te dar o básico, você que vai ter que correr atrás do resto. Então, eu aprendi muito básico disso, mas enfim, eu tô estudando para concursos, concursos na minha área e concursos que não são na minha área necessariamente, por exemplo, nível médio, que seja um salário um pouco mais interessante, como esse que eu vou fazer agora, que é para a área legislativa, essas coisas de Câmara Municipal, Ministério Público, Justiça Federal, essas coisas assim, é uma área que eu vou estudar também, porque tem concursos muito bons, com cargas horárias bem baixas e salários bons, sabe? Tipo, eu tô construindo a minha vida e eu acho que a gente tem que se arriscar a fazer coisas que talvez não é bem o que a gente queria, mas que vão fazer com que a gente chegue onde a gente queria, sabe? Então, nem sempre a gente vai só fazer aquilo que a gente queria, porque eu queria estar ganhando milhões com o meu consultório agora nesse momento, e eu sei que eu ainda tô no início, então talvez eu tenha que me arriscar e enfrentar outras áreas momentaneamente para chegar onde eu quero e para poder investir também no que eu quero, sabe? Eu quero viajar, eu quero fazer muitas outras coisas. Então é isso. Acompanhe essa nova jornada aí no canal. Vai ter estudo, vai ter academia, vai ter pickleball, vai ter questões de nutrição e tudo mais, mas principalmente de a rotina de uma adulta. Eu não sou uma adulta premium ainda, né, gente? Eu tenho 27 anos. Eu acho que adulto premium são meus pais, porque quando eu tenho BO eu sempre recorro a eles. Mas eu sou uma adulta recém-iniciada nessa vida de ter minha própria casa, entre aspas, né? Tipo, cuidar do meu próprio lar. E é tudo muito novo pra mim. Então eu quero compartilhar com vocês esse crescimento da minha vida adulta. E ainda às vezes me sinto uma adolescente de 17 anos, mas eu já tô com 27, sabe? Isso é muito louco. Essa sensação é muito louca. Mas ao mesmo tempo eu vejo quanta coisa eu já conquistei. Tá. Então é isso. Eu vou tomar meu café e pegar minhas coisas, porque tá escurecendo e achei que ia chover, mas não vai. Acho que não vai. Outra hora, se vocês quiserem, eu mostro minha casa pra vocês. Às vezes fica uma zona, porque eu tenho 2 gatos. Vou deixar a foto deles aqui pra vocês. Eu tenho 2 gatos. E às vezes eles fazem uma bagunça que vocês não estão entendendo. Mas eu vou terminar esse café, terminar de me arrumar e sair.
sem microfone agora, porque, enfim, não conectei. Pegando o carregador, vou colocar aqui na minha bolsa. Calma aí que eu vou enrolar ele bonitinho, né? Eu tô tentando ser uma pessoa mais organizada, porque eu não tenho sido, tá? Quando eu era criança, eu era muito organizada, até demais. E eu perdi isso, não sei o que aconteceu. Tô virando meio desorganizada. Vou levar esse casaco. Eu tô indo de shorts, porque eu não gosto muito de fazer exercício... Oi, gata. Eu não gosto muito de fazer exercícios de legging. E não tá tão frio, né? Mas eu vou levar o casacão. Tô levando no necessaire, calça, gloss. Hidratante labial é importante. Ah, vou encher minha garrafa de água. Gente, meu intestino não tá legal. Eu tô com muita dor de barriga, tipo assim, vontade de ir no banheiro toda hora. Mas não tá chovendo. Vou pegar água. Ah, e agora há pouco eu tava estudando pela IA, então por isso que eu não consegui filmar pra vocês que eu tava utilizando o celular. Eu não gosto muito de estudar por aqui, mas é o que deu pra revisar rapidão alguns tópicos. E agora tô pegando meu relógio, água, bolsa e partiu que eu vou de ônibus. Não filmei jogando, galera. Esqueci. Total. Finalmente em casa. Já tô cansada, tô toda borrada. Eu esqueci de filmar o jogo pra vocês. E depois me deu uma baita de uma dor de cabeça, então não joguei tanto quanto eu gostaria. E cheguei em casa, eu nem suei, nem... Eu só vou tirar essa maquiagem, eu vou trocar de roupa para o meu pijama e dormir. Ai, não posso esquecer de tomar creatina. Antes que eu esqueça. Good night. Boa noite para as pessoas, Ivy.